Olá, eu sou a Mariana de Farias Wunsch, do segundo A Edificações do IFRO Campus Vilhena. Nesse vídeo eu vou falar sobre o plágio. É uma atividade requerida pelo professor Osvaldo da disciplina de OPP. Bom, falando um pouco sobre o vídeo disponibilizado pelo professor no ABA, que falava sobre o plágio e o anel de Giges. O plágio é algo contra a lei, é sim algo contra a lei, e a gente pode ser muito prejudicado por praticar isso, mas muitas vezes a gente acaba fazendo despercebido ou faz por relaxo, a gente acaba plagiando. O anel de Giges vai falar sobre um cara chamado Giges, um homem chamado Giges, e ele pega um anel de uma pessoa morta, e esse anel, quando ele gira na mão dele, ele acaba ficando invisível, né? Invisível. E daí a questão que Platão levanta é: se uma pessoa não estivesse aqui na sua frente, digamos que o Giges não estivesse aqui na sua frente, você agiria da mesma forma como você age quando o Giges está na sua frente? Porque ele era invisível, não tinha como as pessoas saberem quando ele estava e quando ele não estava, só quando ele se tornava visível. Então essa é uma questão que nós temos muito que se pensar, porque muitas vezes quando os professores pedem uma atividade, que a gente discorra sobre um assunto, faça uma pesquisa sobre determinado assunto, eu creio que eles querem que nós desenvolvamos um pensamento sobre isso, que a gente faça uma pesquisa, coloque algo assim, fatos, né, comprovados, que são geralmente que a gente encontra na pesquisa, mas que a gente não copie a opinião de certo site, que a gente não copie a visão de certa pessoa, e sim que a gente pegue os fatos, coloquem os fatos ali, né, com a fonte certinho, mas que a gente discorra sobre isso com o nosso pensamento, com a nossa própria mente. E muitas vezes a gente acaba se escorando demais na hora de fazer os trabalhos e não fazemos certo. A gente vai lá, copia tudo, pega até mesmo opinião, que as pessoas falam hoje em dia, né, que em jornalismo você não pode dar opinião, em um site de fatos você não pode ficar colocando sua opinião, mas a gente sabe que na prática e na realidade não é bem assim. Muitas pesquisas são parciais, muitas reportagens são parciais, então a gente tem que ter uma visão geral dos fatos e criar a nossa própria perspectiva sobre o assunto. Eu creio que é isso que os professores querem, e muitas vezes a gente acaba cometendo o plágio, só copiando e colando, e isso não é legal. E sobre o anel de Giges, será que se o professor estivesse na nossa frente, a gente faria esse trabalho diferente? De quando ele não está na nossa frente, a gente faz escondido? Ou, sei lá, ou será que o fulano de tal, que é o criador de certo artigo no qual eu estou citando, se ele estivesse na minha frente, eu colocaria a situação certinha? Porque quando ele não tá, eu não coloco a situação certa, porque ele não tá vendo mesmo. Então a gente tem essa questão a se pensar. Não tanto pela outra pessoa, mas por nós mesmos, porque prejudicado é quem comete o plágio, que hoje em dia é muito mais fácil de se descobrir do que antigamente, né, pelas ferramentas disponíveis na internet. É prejudicado tanto numa maneira legal, tratando-se de leis, quanto numa maneira psicológica, porque a pessoa começa a ter uma mente enfraquecida, estagnada, parada, não consegue desenvolver bem. Se a gente tivesse realmente numa discussão, essa pessoa não teria um pensamento já enraizado, ela não conseguiria discorrer sobre o assunto, então ela acabaria passando vergonha, porque todo o trabalho que ela faz é plágio. Bom, eu já cometi plágio, às vezes, muitas vezes sem saber, né, principalmente no ensino fundamental. Lá pela 8ª e 9ª série, os professores começaram a exigir fonte, e no formato da BNT, que é o formato correto. Então a gente começou a diminuir essa questão de plágio, né? No ensino médio eu já aprendi a questão da citação, que é o que eu gosto mais de fazer em trabalhos do que colocar só a fontezinha no final, porque a citação, além de ficar muito mais bonita visualmente, é mais certo, é o mais correto, né? Você coloca ali num tamanho menor, no parágrafo separado, coloca fulano de tal, disse, aspas, tudo bonitinho, fica muito mais bonito. Eu acho que o grande mal do plágio não é somente essa questão. É a mesma coisa quando você copia uma tarefa do colega, que também é plágio, né? Mas assim, você tá copiando dele, você, digamos assim, não vai estar se prejudicando, porque se for um cálculo, geralmente os cálculos têm a mesma resolução, têm o mesmo resultado final, se você fizer ele certinho. Então, não tem diferença lá na hora, e às vezes o professor pode até não perceber, só que você vai adquirir uma deficiência psicológica muito grande, vai uma certa paralisia,
não vai ser legal pra você, você vai parar de pensar e você depois não vai conseguir discorrer sobre o assunto, vai ficar feio, vai passar vergonha, na hora da prova vai errar. Então eu acho assim que o mal do plágio é mais nesse quesito psicológico do que tanto no quesito legal. Sobre o período da pandemia. No período da pandemia, eu tive muita dificuldade em questão de enviar as tarefas. Não foi nem tanto de aprender os conteúdos, porque eu tenho uma facilidade enorme em aprender os conteúdos e tudo mais, só que no envio das tarefas. Muitas eu deixei de enviar, muitas eu enviei atrasada, mas ainda consegui enviar. E isso foi algo que me prejudicou bastante, de certa forma, que não acontecia com tanta frequência na escola, porque na escola era muito mais fácil para mim fazer as atividades que eu já fazia lá no campus, na biblioteca, ou em alguma sala, ou em algum corredor. Era um momento assim de que eu não tinha distração. Como eu estava na escola, eu já estava ali para estudar, então eu conseguia me focar, conseguia fazer as minhas tarefas. E em casa isso não acontece, porque eu tenho outras coisas para focar também. Às vezes eu preciso equilibrar também a situação, porque não existe só a escola, existem muitas outras áreas da vida que a gente também precisa prestar atenção. E na escola esse mal não me ocorria tanto. Os conteúdos eu aprendi, os que eu prestei atenção nas aulas, fiz as atividades. Não aprendi muitas novas ferramentas, as que eu uso nesse período de pandemia para elaborar as atividades já eram as que eu usava, uma ou outra nova aí, mas também não é algo muito inovador. E não tenho muita interação com os meus colegas, só que pessoalmente, assim, no presencial eu também não tinha muito. Então é esse o vídeo, já vou encerrar por aqui e falar que o plágio é maléfico para as nossas vidas, é errado tanto numa questão de lei, né, uma questão ética e moral também, principalmente moral, mas ele também é algo muito maléfico para o nosso psicológico, para o nosso desenvolvimento, para o nosso sistema como pessoa. E a gente deveria refletir mais sobre esse assunto e pensar em como melhorar se a gente comete plágio, como solucionar esse problema, parar de cometer. E fazer coisas mais autorais, porque, como Diógenes já dizia, as coisas simples da vida são mais valiosas do que as luxuosas, como ele dizia e vivia. Então é muito mais valioso você fazer um trabalho, mesmo que pequeno, mas que seja autoral, que seja seu, que seja o seu entendimento, a sua opinião, que pode ser algo inovador, do que você fizer algo luxuoso, de 1000 páginas, só que todo copiado da internet ou de alguma outra pessoa. Então é isso, eu encerro o vídeo e obrigada pela atenção.